Ask me no questions, I will tell you no lies. Careful what you wish for. Olá, tudo bem, gente? Professora Daniele aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho pro nono ano. Vou lembrar do trabalho que a gente fez e a gente fez 10 frases, só que 5 usando o verbo como sujeito e 5 usando o can e o have to com permissão e obrigação. Então, pra gente relembrar, pra gente revisar um pouquinho, vamos ver o que eu falei do verbo como sujeito. Primeiro, para o verbo ser o sujeito da frase, vocês têm que saber o que é verbo. E pelo que eu vi nas frases, vocês não sabiam. Então, verbo é o que indica ação, tá? É o que indica ação. Comer, dormir, falar e por aí vai. No português, no infinitivo, ele termina com ar, e ir, que são as 3 conjugações. Outra coisa que vocês erraram bastante no trabalho, que foi falar é legal. Falar é fala, não é falar. Então, se vocês escrevem errado no português, quando vocês forem passar para o inglês, principalmente utilizando o Google Tradutor, vai dar ruim. Então, tem que escrever o português correto para vocês poderem passar para o inglês direitinho. Tudo bem? Então, agora que vocês já sabem o que é verbo, que é uma palavra que indica ação, e que normalmente no português, no infinitivo, normalmente não, sempre, né? No infinitivo termina com ar, e ir. Então, vocês vão pegar o verbo que vocês quiserem e ele vai ser o sujeito da frase. O que significa que ele vai ser o sujeito da frase? Ele que vai ser o sujeito da ação. Então, se eu falo, o sujeito da frase, né? A ação que eu quero passar vai ser a ação da frase toda. Então, se eu quero falar comer é legal, porque comer é legal mesmo, eu falo comer, né, em inglês, que é o verbo eat. Então, se eu quero falar comer é legal, essa é uma frase em que o verbo é o sujeito. Por quê? Comer é um verbo e é legal, né? É o que é comer. Então, se comer é legal, o que é legal? Comer. Então, comer é o sujeito da frase, ok? Esse é um exemplo de frase em que o verbo é o sujeito em português. Só que como que eu vou passar isso para o inglês? O verbo, que está no infinitivo no português, no infinitivo do inglês, ele vai ser um pouquinho diferente. Como que a gente fala normalmente o infinitivo do inglês? A gente usa o to antes, então ficaria to eat, ok? To eat. Só que, para montar essa frase, a gente não usa to eat. A gente vai tirar o to e vai botar o ing no final do verbo, que no caso é eat. Então, ficaria eating is, que é o verbo to be, e fun, né? Ou cool, que é legal. Vocês podem botar a palavra se quiser para poder botar legal. Se eu quiser falar estudar é necessário. Estudar é necessário. Então, vamos lá. Study em inglês, correto? Para ele ser o sujeito da frase, ele tem que estar com ing no final. Então, ficaria studying is necessary. Ok? Sim? Então, o que é necessário? Estudar. Estudar é um verbo. E estudar também é o sujeito dessa frase. Então, é isso. Essa frase está certa. Ok? Vocês também poderiam fazer, ao invés de no presente, no passado. Por exemplo, comer era bom. Se vocês quiserem falar assim. Mas no presente eu acho que é mais prático para vocês. Vocês também poderiam usar no futuro. Will, né? Então, poderia ficar eating will be cool. Mas vocês não vão usar isso agora. Então, isso não precisa. Então, façam no presente que tá tudo certinho. Então, essa foi a primeira parte de frase, né? As 5 primeiras. Agora, das 5 segundas que eu pedi, né? Que seria do can e have to, o que vocês têm que entender? Que o can significa permissão. Então, se eu quero falar que eu posso fazer alguma coisa, ou ela pode, ou eles podem, eu vou usar o can. Se eu quero falar que eu tenho o que, eu vou usar o have to, porque daí é obrigação. Se eu quero falar que eu não posso, que eu sou proibida de fazer alguma coisa, eu vou usar o can't, que é a negativa do can, ok? E se eu não sou obrigada a fazer alguma coisa, eu vou usar a negativa do have to, que seria don't have to ou doesn't have to quando for he, she ou it. Tudo bem? Vamos dar alguns exemplos aqui. Se eu quero falar que eu posso dormir, eu posso dormir. Então, como é que vai ficar? I can sleep.
Simple like that, ok? It's simple. Facinho. Então, se eu quero... Por quê? Porque eu posso dormir, eu tenho permissão para dormir. Se eu quero falar que eu não posso dormir, você não pode dormir agora. Então, ao invés de eu não posso, eu vou falar você não pode. Então, ficaria you can't sleep, porque você não tem permissão para dormir agora. Tudo bem? Se eu quero falar que eu sou obrigada a estudar, então, I have to study. Eu sou obrigada, é uma obrigação. Então, eu uso have to. Se fosse ela, she, né? Ela tem que estudar, ficaria she has to study. Porque quando é he, she ou it, a gente usa o has, que é a terceira pessoa do singular. E se eu quero falar que eu não sou obrigada a estudar, ficaria I don't have to study. Porque o have to indica não obrigação. Se fosse ela, ficaria she, claro, porque she é ela. She doesn't have to study, porque quando é he, she ou it, a terceira pessoa do singular, eu uso doesn't. E é isso. Qualquer dúvida, pode falar comigo lá no Facebook ou no Instagram, mandar no Google Classroom, claro, e curte aqui. E é isso. Beijão!